Olá, queridos irmãos e irmãs. Bem-vindos ao nosso canal. Hoje temos algo verdadeiramente especial para vocês. Você já sentiu a curiosidade de mergulhar profundamente nas histórias daqueles que iluminam nossas vidas com exemplos de fé e devoção? Os santos são nossos faróis, iluminando nossos caminhos e inspirando-nos a viver uma vida mais próxima de Deus. Este mês de julho, um mês verdadeiramente abençoado, celebra uma multidão de santos cujas vidas brilhantes continuam a iluminar o nosso caminho espiritual. Hoje, em Especial de Julho, a jornada inspiradora dos santos que iluminam o mês, iremos navegar nas profundezas dessas histórias inspiradoras, explorar os milagres que realizaram e o imortal legado de fé que deixaram. Fique conosco, pois temos a certeza de que essa jornada irá deixar uma marca inesquecível em sua vida espiritual. Vamos embarcar juntos? Vamos conhecer um pouco mais sobre a figura que fascina e, ao mesmo tempo, intriga a muitos de nós. São Tomé. Quem foi este homem que ousou questionar a própria ressurreição de Jesus Cristo? E como ele se transformou em um dos santos mais conhecidos da Igreja Católica? Mergulhe comigo nessa viagem pela vida de São Tomé. Tomé, um dos 12 discípulos de Jesus e posteriormente apóstolo, ficou conhecido como Dídimo, que significa gêmeo. No entanto, o que mais marcou sua história não foi sua origem, mas sua incredulidade quando os outros apóstolos lhe disseram que Jesus havia ressuscitado. Tomé respondeu: "Se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, e não colocar o meu dedo aonde estavam os pregos, e não colocar a minha mão no seu lado, não acreditarei." A dúvida de São Tomé é compreensível em vista a tudo o que aconteceu em relação à morte de Jesus. O trauma da morte do mestre foi um golpe duro demais. E então, depois disso, seus companheiros aparecem dizendo que viram Jesus ressuscitado. Era difícil de acreditar. Mas essa incredulidade foi repreendida por Jesus. 8 dias após Tomé ter declarado que só acreditaria vendo e tocando, Jesus aparece aos discípulos e diz a Tomé: "Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque no meu lado. Pare de duvidar e acredite." Neste momento, Tomé fez uma das mais belas profissões da fé registradas na Bíblia: "Meu Senhor e meu Deus." A vida de São Tomé nos ensina que a dúvida não é o oposto da fé, mas muitas vezes o caminho para ela. Ele nos mostra que é possível questionar, buscar respostas a questões que fogem à nossa compreensão e ainda assim encontrar a fé. E no final, proclamar como Tomé: "Meu Senhor e meu Deus." Portanto, da próxima vez que você tiver dúvidas sobre a sua fé, lembre-se de São Tomé. Ele passou da dúvida para a fé, do ceticismo para a proclamação da verdade da fé. Depois disso, nunca mais vacilou na fé, e através de suas viagens e pregação, levou essa fé transformadora aos confins do mundo. Lembre-se, duvidar pode ser uma oportunidade de buscar e encontrar a verdade, como fez São Tomé, mas temos que tomar cuidado com as dúvidas que nos levam para longe de Deus. São Tomé morreu martirizado, dando sua vida por sua fé e missão. Sua entrega a Cristo foi tão completa que ele não hesitou em dar tudo de si, até a última gota de sangue. Essa experiência de São Tomé é uma jornada da dúvida para a fé. É uma jornada que nós todos somos chamados a fazer justamente naqueles momentos de dúvida. Que possamos aprender com ele e buscar a verdade de coração sincero e ter a humildade de aceitá-la quando a encontrarmos. Então, vamos juntos nessa jornada, com a intercessão de São Tomé, buscando, questionando, reconhecendo, acreditando, proclamando a nossa fé diante de Jesus, como ele sempre fez, dizendo sempre: "Meu Senhor e meu Deus." Vamos desvendar a vida de uma menina cuja pureza de coração e firmeza em sua fé nos deixam um testemunho de vida inestimável. Estamos falando de Santa Maria Goretti, uma das santas mais jovens e mais impressionantes da Igreja. Nascida na pobreza, numa área rural da Itália, no final do século XIX, Maria Goretti cresceu num contexto de dificuldades, mas também de muita fé. Mesmo com todas as adversidades que enfrentava, ela recebeu e permaneceu fiel aos ensinamentos de Cristo. Mantinha uma fé firme como a rocha
o que a tornava um exemplo para todos ao seu redor. Gorete irradiava inocência e bondade. Por isso, ninguém imaginava que ela tivesse uma firmeza de caráter tão grande. Assim, aos 12 anos, ela se viu numa situação que colocaria à prova essa fé e essa coragem. E, apesar de tão grande desafio, ela se manteve firme em seus valores. Isso a levou a fazer uma escolha que não só mudaria a sua vida, mas a vida de milhares de pessoas. Maria Gorete foi assediada por um homem que tentou violar sua pureza. Mesmo sendo ainda uma criança, ela resistiu bravamente, preferindo morrer a se entregar. Por isso, foi brutalmente atacada e, mesmo durante esses momentos terríveis, não abandonou sua fé. Sem conseguir o que queria, o homem a feriu de morte com facadas. Ela foi socorrida e ficou algum tempo agonizando no hospital. E, mesmo diante da morte iminente, continuou confiando em Deus e se manteve fiel àquela fé que recebera desde pequena. Enquanto estava à beira da morte no hospital, aquela menina fez algo extraordinário. Perdoou Alessandro, o homem que a atacou. Ela disse à sua mãe: "Sim, eu o perdoo e espero que ele esteja comigo no céu." Depois disso, faleceu em paz. Mas a história de Maria não termina com sua morte. Na verdade, pode-se dizer que é aqui que realmente começa a história de Santa Maria Gorete. Essas palavras ressoam até hoje como um poderoso testemunho do amor cristão, um amor que perdoa e se preocupa até mesmo com o verdadeiro bem daqueles que nos ferem. Sua história de fé, pureza e perdão tocou profundamente Alessandro, que depois de um tempo, experimentou uma profunda conversão enquanto estava na prisão. E, 30 anos depois, após ser libertado, dedicou o restante de sua vida à penitência e à oração. A vida de Santa Maria Gorete é um testemunho do poder da fé e da pureza. Sua história continua a inspirar e tocar o coração de milhões de pessoas ao redor do mundo, lembrando-nos que a verdadeira força vem de uma fé inabalável e de uma vida vivida com pureza e amor. Este é o legado de Santa Maria Gorete, a verdadeira força da pureza. Uma luz que continua a brilhar através dos séculos, guiando-nos e inspirando-nos a viver nossas vidas com a mesma fé, coragem e amor. Vamos conhecer a história inspiradora da primeira santa canonizada no Brasil, uma figura cuja fé se comprovou no amor e na obediência. Madre Paulina do Coração Agonizante de Jesus, conhecida popularmente como Madre Paulina. Nascida numa pequena cidade italiana, seu nome de batismo era Amabile, que significa amável. E esse nome tem tudo a ver com sua vida e com a história de amor que ela construiu a partir de sua fé em Jesus Cristo. Seus atos de fé e caridade atraíram milhões de pessoas, tanto devotas quanto como religiosas da congregação que ela fundou. Em seus primeiros anos de vida, Amabile e sua família emigraram para o Brasil em busca de uma vida melhor. As dificuldades que se encontraram no novo país foram grandes demais e pareciam intransponíveis. Mas foi justamente em meio a essas adversidades que a fé e o amor ao próximo de Amabile brilharam ainda mais intensamente. Aos 9 anos, ela fez sua primeira comunhão e, logo depois, sentiu o chamado de Deus. Decidiu dedicar sua vida aos pobres e aos doentes, colocando-se a serviço de quem mais precisava. E assim, ela começou a escrever uma história de amor e doação que se estenderia por toda a sua vida. Começou sua obra com uma amiga, ajudando uma senhora com câncer num casebre que passou a ser chamado de Hospitalzinho. Depois, foram aparecendo outros doentes e mais moças dispostas a ajudá-la, seguindo seu exemplo de amor. A obra cresceu tanto que Amabile fundou a Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, com o objetivo de cuidar dos doentes e dos pobres. Foi aí que ela assumiu o nome Irmã Paulina. Como foi eleita a primeira superiora, passou a ser chamada de Madre Paulina. Ela trabalhou incansavelmente, sendo exemplo de humildade, serviço e obediência, mesmo em meio a inúmeras dificuldades e provações. Ela acreditava que é melhor esgotar-se lutando do que afundar-se no abismo da desesperança. Por isso, sua congregação se espalhou rapidamente por todo o Brasil. Madre Paulina, infelizmente, sofreu com a diabetes.
por conta dessa doença, teve um braço amputado e, no final da vida, ficou cega. Porém, mesmo diante de tudo isso, nunca deixou de trabalhar, de orientar as irmãs e de dar um grande exemplo de amor. A história de Madre Paulina é a prova viva de que a fé move montanhas e de que o amor e a solidariedade transformam vidas. Ela dizia uma frase que marcou a congregação e pode te inspirar: permaneçam firmes, mesmo diante dos ventos contrários. Em nossa jornada de fé, peçamos a intercessão de Santa Madre Paulina. Que ela nos ajude a ser instrumentos do amor de Deus neste mundo, resistindo firme aos ventos contrários, assim como ela o fez. Madre Paulina, rogai por nós, e que sua história continue a inspirar e transformar corações. Vamos nos aprofundar no exemplo de fé extraordinária e força espiritual, São Bento. Esse humilde monge do século VI, nascido na Itália, tornou-se um farol de luz contra as forças das trevas e grande protetor contra o mal. São Bento não era um homem comum. Desde cedo, foi chamado a uma vida de oração e renúncia. Abandonou a vida em Roma, trocando o conforto da cidade pela solidão da vida monástica nas montanhas. Ali, numa caverna, Bento travou batalhas espirituais contra as forças do mal, emergindo sempre vitorioso. Muitos milagres e prodígios foram operados por Deus através dele, desde fluir água de uma rocha até ressuscitar um menino morto. Tais milagres são testemunho da fé e do poder de Deus. Mas talvez um dos mais emblemáticos seja o livramento do veneno, que originou a criação da famosa medalha de São Bento, usado por milhões ao redor do mundo. São Bento, através de fé e oração, sobreviveu à tentativa de envenenamento por monges de um mosteiro próximo, que discordavam do seu rígido modo de vida. Ao fazer o sinal da cruz sobre o cálice envenenado, este se quebrou, salvando Bento de uma morte certa. Desde então, ele é venerado como protetor contra venenos, feitiçarias e toda espécie de mal. Mas como podemos invocar essa proteção? Como podemos nos armar com a mesma fé e força espiritual que guiaram São Bento? A resposta está na oração de São Bento, também conhecida como a exorcística de São Bento. Uma oração poderosa, um grito de guerra contra as forças do mal. A oração começa com as palavras: a cruz sagrada seja minha luz. A cruz é o coração dessa oração, um símbolo de nossa fé em Cristo e em seu poder em triunfar sobre o mal. É também uma lembrança da cruz que São Bento trazia consigo, um escudo contra as forças das trevas. Segue-se então. Não seja o dragão o meu guia. Aqui, invocamos a luz de Cristo, pedindo que ele nos guie, e renunciamos ao dragão, um símbolo antigo do mal e da tentação. Retira-te, Satanás. Não me aconselhe coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Este é o coração da oração, uma ordem direta para o mal se afastar de nós em nome de Jesus. Rejeitamos as ofertas de Satanás e declaramos que somos protegidos pela fé. Em todas suas linhas, a oração de São Bento é uma declaração de fé e resistência. É uma arma contra o mal, um escudo contra as forças das trevas, uma fonte de força e coragem. Cada palavra dessa oração tem um significado profundo. Podemos usá-la em nossa vida diária, nos momentos de medo, incertezas ou tentação. Quando sentimos que as forças do mal estão próximas, podemos levantar nossas vozes, como São Bento fez, e declarar a nossa fé. Podemos rejeitar o mal e invocar a luz de Cristo para nos guiar. E agora, queridos amigos e amigas, gostaria de convidá-los a rezarmos em voz alta a oração de São Bento. Vamos orar juntos com fé e coragem, repetindo as palavras que têm trazido conforto e proteção ao longo dos séculos. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retire-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. Façamos dessas palavras mais do que uma simples recitação. Que elas sejam uma declaração de fé, uma decisão de resistir ao mal, uma invocação do poder protetor de São Bento. Nunca esqueçamos que, mesmo no meio das maiores provações e tribulações, não estamos sozinhos.
Temos o exemplo de São Bento para nos guiar, sua oração para nos fortalecer e a fé em Cristo para iluminar o nosso caminho. Então, levante-se, resista e lembre-se, a cruz sagrada seja a minha luz. Faça dessa oração sua arma, faça da fé sua força e você nunca caminhará sozinho. Este é o poder da oração de São Bento. Este é o legado de um homem que nasceu no século VI, mas cuja fé e coragem ainda ressoam até hoje. Espero que esta exploração da vida e da oração de São Bento tenha sido enriquecedora e inspiradora, que podemos aprender com seu exemplo e encontrar em sua oração uma fonte de força e proteção. São Bento, rogai por nós. Embarcamos numa linda viagem, conhecendo a história de um homem que é sinônimo de superação, cuidado e compaixão pelos enfermos. São Camilo de Leles. De um jovem violento, impulsivo e viciado a santo. Um exemplo de fé, determinação e amor. Veja que história. Nascido em 1550, na Itália, o seu pai era militar. Sua mãe o educou na fé, mas faleceu quando ele tinha 13 anos. Por isso, Camilo se revoltou, abandonou a escola e foi morar com o pai, que era viciado em jogos. Ele colocou Camilo no exército como soldado. Sem estudos, Camilo nunca subiu de posto, mas tinha um corpo atlético. Aos 19 anos, perdeu o pai. Isso acentuou suas más tendências. Sua violência causava medo. Tornou-se viciado nos jogos, ganhando e perdendo tudo o que tinha muitas vezes. Certa vez, porém, um franciscano não teve medo de Camilo e conversou com ele. Os dois ficaram amigos e ele quis se tornar um franciscano, mas não pôde por conta de uma grande ferida no pé. Os franciscanos o enviaram para um hospital em Roma, onde soube que seu tumor era incurável. Sem dinheiro, trabalhava como servente em troca de cuidados médicos. Porém, ainda viciado nos jogos, afundava-se em dívidas, confusões e foi demitido. Trabalhou como servente de pedreiro num convento de capuchinhos. Certo dia, indo trabalhar, ele teve uma visão que mudou a sua vida. Sem revelar a ninguém essa visão, ele nunca mais voltou a jogar e se converteu profundamente aos 25 anos. Transformado, voltou ao hospital para tratar sua ferida e passou a cuidar dos doentes fazendo trabalho voluntário. Ele ajudava os mais repugnantes e abandonados, vendo neles a pessoa de Jesus, servindo-os com amor sem igual. Muitos se converteram ao serem cuidados por Camilo. Outros tantos faleceram na graça de Deus, levados por ele ao arrependimento e à confissão. O testemunho de São Camilo atraiu jovens dispostos a segui-lo no cuidado amoroso aos doentes. Daí nasceu uma linda amizade com o futuro santo, Padre Felipe Neri. Os dois fundaram a Congregação dos Ministros Camilianos. A princípio, era uma irmandade de voluntários dispostos a cuidar dos enfermos pobres, terminais, rejeitados por todos. São Felipe Neri ajudou São Camilo a estudar e a vestir o hábito da sua própria congregação. São Camilo foi ordenado padre e eleito superior dos camilianos, exercendo o cargo por 20 anos. Chamavam a obra de Ordem dos Padres Enfermeiros. São Camilo decidiu dedicar seus últimos anos a ensinar como cuidar e conviver com os doentes. Suportando horríveis dores nos pés, visitava os enfermos, carregava-os nas costas dando graças a Deus. São Camilo teve o dom da cura. Era procurado por muitos e visto como santo em vida. Faleceu em 14 de julho de 1614. Foi declarado padre dos enfermeiros, dos hospitais e dos doentes. São Camilo dizia uma frase que marcou o cuidar dos enfermos: ter o coração nas mãos. Com isso, ele implementou mudanças que foram revolucionárias para sua época, como o tratamento humanizado para todos, independente da sua condição social ou doença. Isso transformou o meio hospitalar, estabelecendo novos padrões de cuidado, respeito e amor. Que o testemunho de São Camilo, que tocou tantas vidas, nos inspire a dar um passo a mais no cuidado com aqueles que mais precisam. Que seu exemplo nos ajude a compreender que ninguém é um caso perdido, e todos somos chamados a uma vida de amor e santidade. Quero convidar você para uma viagem espiritual, uma peregrinação através do tempo, da fé e da devoção, até a beleza do Monte Carmelo.
Nossa meta é a compreensão para uma vivência melhor da força do escapulário de Nossa Senhora do Carmo, um dos sacramentais mais poderosos da Igreja Católica. Nossa Senhora do Carmo é um título da Virgem Maria em honra ao papel que ela desempenha como patrona da Ordem dos Carmelitas. Mas essa proteção de Maria e do escapulário não fica apenas no Carmelo. Ela se estende a todos os que abrem o coração e assumem essa devoção com seriedade. Para aprofundar nossa compreensão, devemos examinar a origem do escapulário. Esse objeto de devoção foi apresentado pela própria Virgem Maria a São Simão Stock, um carmelita do século VIII, quando a ordem carmelita estava passando por grandes dificuldades. Trata-se de uma peça simples de tecido marrom, tendo de um lado o Sagrado Coração de Jesus e do outro lado o Sagrado Coração de Maria. Ele se tornou um poderoso símbolo de proteção e de intercessão mariana, um sinal visível de devoção a ela e da confiança em sua promessa de salvação para os que o usam com fé. Os desafios que enfrentamos na modernidade podem parecer intransponíveis, mas em tempos como esse, o escapulário surge como um sinal visível da fé e da promessa de proteção e intercessão feitas por Nossa Senhora. Assim, o escapulário é mais do que uma peça de pano, é um chamado para seguir o exemplo de Maria, para viver uma vida de fé profunda e serviço ao próximo. O escapulário de Nossa Senhora do Carmo tem sido associado a inúmeros milagres e proteções, desde a cura de doenças até a proteção contra perigos e males diversos. São inúmeras as histórias emocionantes de soldados salvos em batalhas enquanto usavam o escapulário, de pessoas que foram curadas de doenças graves e de milagres que ocorreram nas mais variadas situações. Essas histórias são testemunho da presença e da intercessão de Maria em nossas vidas. A beleza do escapulário está em seu simbolismo. Ele representa o manto de Nossa Senhora que nos cobre, sua maternidade divina que nos acolhe e nos protege. O escapulário também é um convite a imitá-la em sua humildade, seu silêncio, sua prontidão em aceitar a Deus e sua incansável intercessão por nós, seus filhos espirituais. O escapulário nos convida a uma vida de fé, a uma devoção madura à Virgem Maria. Ele nos lembra que não estamos sozinhos em nossos sofrimentos e lutas e que a Mãe de Deus está sempre pronta para interceder por nós. No final, o que importa não é apenas o escapulário em si, mas o que ele representa, um chamado à conversão, uma recordação constante da nossa união com Deus através de Maria e uma promessa de proteção. Por isso, una-se a nós neste caminho de devoção e fé. Busque a proteção e a intercessão de Nossa Senhora do Carmo através do uso do escapulário. Inspire-se na vida e na virtude da Mãe Celestial. Faça do escapulário um símbolo de compromisso com Deus e a Virgem Maria. Em nossa jornada, lembremos-nos sempre das palavras de São João Paulo II. Não tenham medo. Abram. Melhor, escancarem as portas a Cristo. Com o escapulário, abrimos nossos corações para a presença transformadora de Deus e de Maria em nossas vidas. Lembre-se, a fé move montanhas. E o caso do escapulário nos leva a Nossa Senhora do Carmo, uma poderosa intercessora e mãe amorosa. Assim, peçamos, Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos embarcar juntos numa jornada de descoberta, focando em uma das figuras mais intrigantes e inspiradoras do Novo Testamento, Maria Madalena. Embora não tenhamos muitos detalhes históricos sobre ela, hoje nos propomos a lançar uma luz sobre um mal-entendido de Madalena, que pode ser uma importante lição para nós. Maria Madalena é mencionada como a primeira testemunha da ressurreição. Porém, isso aconteceu porque ela não entendeu as palavras de Jesus, que diziam: "No terceiro dia, vou ressuscitar." Para entendermos o engano de Maria Madalena, precisamos entender por que ela foi ao túmulo de Jesus naquela madrugada de domingo. Ela foi para ungir o corpo de Jesus com os ungüentos funerários que os judeus costumavam usar. Isso porque Jesus morreu na tarde de sexta-feira. Para os judeus, o dia seguinte começa no entardecer. Ou seja, no entardecer daquela sexta-feira, começaria o sábado de Páscoa, e ninguém poderia mais mexer em cadáveres crucificados. Foi preciso tirar Jesus rapidamente da cruz,
embrulhar seu corpo no lençol e sepultá-lo às pressas, antes de começar o sábado. Por isso, Madalena vai ao sepulcro no domingo para ungir seu Senhor mais dignamente. Acontece que ela fez isso porque não entendeu que Jesus iria ressuscitar, tanto que ela não reconhece Jesus quando ele aparece. Ela só o reconhece quando ele a chama pelo nome, Maria. Certamente, Jesus já chamou de uma maneira que só ele fazia. Então ela o reconhece e cai nos seus pés exclamando, Rabone, que significa mestre. Este engano, ou falta de entendimento de Madalena, deve servir de lição para nós. Quantas palavras do Senhor nós não entendemos? E muitas vezes, por não entendermos, ficamos tristes, decepcionados e magoados. A grande lição de Madalena nessa passagem é a de que devemos procurar compreender a palavra de Deus. Caso contrário, podemos ter muitas decepções. E, para compreender, é preciso entrar em contato, ler, meditar, orar, procurar a igreja, livros e pessoas autorizadas. Assim, vamos conhecendo Jesus, que é a própria palavra de Deus, que nunca decepciona. O engano de Madalena revela também a misericórdia de Jesus. Ele viu o desejo sincero de sua discípula, que, mesmo sem compreender direito, queria demonstrar seu amor ao Mestre. Por isso, ele se revelou a ela. Encerramos então a nossa reflexão de hoje com uma oração sincera. Senhor, obrigado por tua misericórdia na vida de Santa Maria Madalena. Pedimos que suas lições de vida possam inspirar e alimentar em nossos corações o desejo de compreender profundamente a tua santa palavra, sem enganos ou mal-entendidos, para caminharmos com segurança ao teu encontro. Santa Maria Madalena, intercede por nós e ajuda-nos a demonstrar nosso amor a Jesus. Amém. Que Santa Maria Madalena nos inspire a alimentar em nossos corações o desejo de compreender profundamente a palavra de Jesus, sem enganos ou mal-entendidos, para caminharmos com segurança ao seu encontro. Santa Maria Madalena, ajude-nos também a demonstrar nosso amor a Jesus. Amém. Obrigado por acompanharem mais essa reflexão conosco. Esperamos que tenham encontrado inspiração e luz para a caminhada. Vamos aprender um pouco mais sobre um dos apóstolos mais próximos de Jesus, São Tiago. Embora os evangelhos não forneçam muitos dados sobre ele, algumas pistas são relevantes. São Tiago era irmão do apóstolo João, filho de Zebedeu e Salomé, e sócio de Pedro e André na empresa de pesca no Mar da Galileia. Ele foi um dos primeiros discípulos chamados por Jesus. São Tiago estava entre os 3 discípulos mais próximos de Jesus. Prova disso é que na transfiguração e na agonia de Jesus no Horto das Oliveiras, Tiago estava lá, ao lado de Pedro e João. São Tiago era chamado de Tiago Maior, por conta de outro apóstolo de mesmo nome, que era filho de Alfeu. Tiago e seu irmão João foram apelidados de Filho do Trovão, por conta da impulsividade que tinham, mas foram repreendidos por Jesus quando queriam que descesse fogo do céu sobre os samaritanos que se recusaram a receber Jesus. Depois de receber o poder do Espírito Santo, tudo mudou. São Tiago saiu de Israel e evangelizou a Espanha. Depois, voltou à Terra Santa e tornou-se bispo de Jerusalém. Seu testemunho de fé em Cristo e liderança foram tão fortes que um dos filhos do rei Herodes mandou matá-lo à espada, como está registrado no livro dos Atos dos Apóstolos. Assim, São Tiago tornou-se o primeiro apóstolo a ser martirizado, no ano 42. São Tiago é exemplo de conversão, de mudança de comportamento e de abertura à palavra de Deus. Também é exemplo de intimidade com Jesus na oração. Essa intimidade é o que o sustentou nos momentos difíceis, a ponto dele dar a vida por Jesus. Que São Tiago interceda por nós a graça de alcançarmos também essa intimidade com nosso Senhor Jesus Cristo, para que tenhamos a força para resistir com fé às provações dessa vida. Que essa reflexão inspire e encoraje cada um de nós a aprofundar nossa fé. Juntos, com São Tiago, possamos descobrir o verdadeiro significado de sermos discípulos de Jesus Cristo. São Tiago, rogai por nós. Nós iremos mergulhar no coração da família que mudou a história da humanidade.
você vai conhecer a história pouco contada, mas profundamente significativa dos pais da Virgem Maria e avós de Jesus, Santa Ana e São Joaquim. Num tempo onde a infertilidade era considerada um castigo de Deus, o casal Ana e Joaquim vivia a tristeza de não ter filhos, mas eles não deixaram que a dor e a vergonha social que lhes causava diminuísse sua fé e sua esperança. Rezaram incansavelmente por um milagre. E este milagre aconteceu. Certa vez, Joaquim foi humilhado no templo por não ter filhos. A dor foi tão grande que ele retirou-se ao deserto para orar. Enquanto isso, Ana, sentindo a dor da infertilidade e a ausência do marido, suplicou a Deus por um filho. Em meio a essa profunda tristeza, um anjo apareceu para ambos, anunciando que Ana conceberia uma criança cujo nome se tornaria conhecido em todas as gerações. Assim, o casal recebeu a grande bênção que foi a gravidez e o nascimento daquela que se tornaria a mãe de Jesus, Maria. Diante dessa graça tão maravilhosa, eles se esforçaram para criar Maria na tradição judaica, na fidelidade aos mandamentos e na fé em Deus. A história de Santa Ana e São Joaquim testemunha para nós a importância da fé e da perseverança. Eles não deixaram que a aparente maldição da infertilidade afetasse a sua fé em Deus. Em vez disso, transformaram sua dor em oração e esperança. E Deus, em sua infinita bondade, respondeu-lhes não apenas com o filho, mas com a mãe do seu próprio filho. Hoje, a Igreja venera Santa Ana e São Joaquim como patronos dos avós e do matrimônio. Eles nos ensinam que as bênçãos de Deus podem surgir nos momentos mais inesperados e de formas milagrosas. Mesmo em meio à tristeza e sofrimento, a fé nos fortalece e nos abre para as maravilhas de Deus. Assim, que em nossa vida possamos olhar para Santa Ana e São Joaquim como exemplos de fé inabalável, de esperança perseverante e de amor constante. Que belo exemplo de fé e perseverança! A história de Santa Ana e São Joaquim nos mostra que, mesmo nos momentos de maior sofrimento e incerteza, Deus está conosco, escutando nossas orações, mesmo que, por vezes, a graça demore a acontecer. Que a história deles nos inspire a mantermos nossa fé, mesmo diante das maiores adversidades. Que possamos lembrar deles quando enfrentarmos nossos próprios desafios e que sua fé nos inspire a confiar mais em Deus. Para finalizar, gostaria de convidar você a rezar comigo. Ó gloriosos Santa Ana e Joaquim, que foram tão favorecidos por Deus, sendo pais da mãe de seu Filho, Jesus Cristo, nós recorremos a vós, implorando vossa intercessão. Rogai por nós para que, assim como vós, possamos permanecer firmes na fé durante os tempos de provação, confiando no Senhor em todos os momentos. Santa Ana e São Joaquim, rogai por nós, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Vamos conhecer um pouco mais sobre uma figura singular. Ela é mencionada no Novo Testamento. Recebeu uma repreensão de Jesus, mas também recebeu uma das maiores revelações do Senhor. Estou falando de Santa Marta, irmã de Maria e Lázaro, moradores do vilarejo da Betânia. Falaremos primeiro da repreensão. Jesus chegou de surpresa na casa de Marta, Maria e Lázaro. Maria sentou-se aos pés de Jesus para ouvir a palavra do Senhor. Marta, no entanto, foi preparar o alimento para Jesus e seus discípulos. Em dado momento, Marta reclama com Jesus porque só ela estava trabalhando. Então, Jesus a repreende com amor. Marta, Marta, tu te preocupas com muitas coisas. No entanto, uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Jesus alerta Marta sobre o fato de que a palavra de Deus é mais importante do que a comida. Ouvir Jesus é essencial, primordial, pois sua palavra é vida e nos leva para o céu. Em outra passagem, mais dramática, quando Lázaro está morto há 4 dias, Jesus chega, Marta corre até ele chorando e diz: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Jesus está prestes a fazer um dos seus milagres mais impressionantes. Ele vai ressuscitar Lázaro. Então, ele diz a Marta: o seu irmão vai ressuscitar. Marta responde: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Então, neste momento,
Jesus faz uma das maiores revelações sobre si mesmo. Ele diz a Marta: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Marta também faz uma confissão de fé que passou para a eternidade. Ela diz a Jesus: Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Ela testemunhou sua fé em Jesus e viu seu irmão Lázaro ser ressuscitado pelo Senhor da vida. Marta nos ensina a servir na hora certa e ouvir a palavra de Deus na hora certa. Ensina-nos também que a palavra de Deus deve ser colocada em prática no nosso dia a dia. Santa Marta foi uma das poucas pessoas que proclamou Jesus como o Cristo antes da morte e ressurreição do Senhor. Então, da próxima vez que você pensar em Santa Marta, lembre-se, ela não é apenas a mulher ocupada servindo na cozinha. Ela é uma mulher de fé inabalável, uma força silenciosa que é exemplo para todos nós. E assim, Marta, a amiga de Jesus, também se torna nossa amiga, guiando-nos em nossa jornada de fé. Estes foram os 10 santos que iluminam o mês de julho. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Até a próxima e que Deus te abençoe!